excelentíssima vice-reitora Mônica Nóbrega, excelentíssimo diretor do Centro Rodrigo Freire, caros professores e professoras, queridos familiares, amigos, colegas de turma e todos os presentes. É uma honra estar aqui compartilhando esse momento ao lado de pessoas tão especiais e fundamentais em nossa trajetória. Hoje, estamos rodeados daqueles que fizeram parte dessa caminhada, que nos ensinaram, apoiaram e acreditaram na educação como um caminho de esperança e transformação. E o que nos trouxe até aqui? E como seguiremos adiante para transformar o mundo? Essa definitivamente não é uma pergunta qualquer. Ela condensa um desafio central que ao longo dos anos tem guiado o caminho das ciências humanas, das letras e das artes. Áreas que existem para tentar desvendar as forças que movem o ser humano e que revelam a cada descoberta a complexidade do nosso tempo e da nossa história. Hoje, nós, graduandos, carregamos essa herança. E não é uma herança simples. É, antes de tudo, um compromisso. Um compromisso com a busca pelo conhecimento que liberta, pela verdade que ilumina e pela justiça que dignifica. No Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o nosso CCHLA, aprendemos que a educação vai além das páginas dos livros e dos conceitos nas aulas. Aprendemos que a educação é um ato de esperança e que essa esperança exige ação. Ação para que sejamos agentes de transformação, para que levemos ao mundo um saber que não só compreende, mas que também desafia, provoca, reimagina as estruturas que regem a sociedade. E ao fazermos isso, carregamos o legado daqueles que vieram antes de nós e plantaram as sementes de um pensamento que incansavelmente questiona as certezas e enfrenta as injustiças. A nossa responsabilidade é imensa, pois somos a linha de frente na construção de uma sociedade que compreenda suas raízes e que se empenhe em transformar as desigualdades. É esse compromisso que nos une como futuros professores e pesquisadores. E se um dia nos disseram que a história, a sociologia, a filosofia e as letras eram áreas isoladas em suas missões, hoje entendemos que, na verdade, formam um único mosaico de saberes, um mosaico que nos capacita a compreender o mundo em sua totalidade, que nos ensina a dialogar, a questionar e a criar. Hoje, nos tornamos guardiões de um saber construído no coletivo, um saber que reconhece a diversidade das experiências humanas e que compreende que o verdadeiro sentido do conhecimento é partilhar, ampliar e provocar novas possibilidades. É com esse saber que caminharemos e é com ele que juntos enfrentaremos os desafios de uma sociedade que precisa de professores e pesquisadores dedicados, comprometidos com um projeto educacional verdadeiramente popular e inclusivo. Nossa jornada aqui chega ao fim, mas não a nossa missão. Carregamos em nossos diplomas o propósito de contribuir para a emancipação popular e de trabalhar pela independência e bem-estar do povo brasileiro. Esse é o nosso chamado e nossa herança. Uma herança que, a partir de hoje, nos convoca a colocar esperança em ação para que possamos, de fato, transformar o mundo que tanto nos inspira a compreender. Entretanto, é preciso recordar que a nossa jornada acadêmica foi marcada por um dos períodos mais desafiadores da história recente, a pandemia de Covid-19. Tivemos que adaptar nossas rotinas, transformar nossos lares em salas de aula e encontrar forças em meio à incerteza. Muitos de nós enfrentaram dificuldades tecnológicas, falta de acesso a recursos básicos e o impacto emocional de um isolamento forçado, porém necessário, que parecia interminável. Não foi fácil assistir ao afastamento físico de colegas, professores e amigos, sentir a solidão das telas e, sobretudo, lidar com as perdas irreparáveis e muitas vezes evitáveis. Perdemos entes queridos, amigos e mentores que fizeram parte de nossas vidas e que nos inspiraram a continuar. Sentimos o peso de uma dor coletiva, mas também encontramos apoio uns nos outros, mesmo que de forma virtual. A resiliência que nos trouxe até aqui não nasceu da ausência de dificuldades, mas da nossa capacidade de enfrentá-las. Com coragem, perseverança e solidariedade,
superamos os desafios, nos reinventamos e seguimos adiante. Carregamos conosco as marcas de um período que nos influenciou como estudantes, profissionais e seres humanos. E que essa experiência nos lembre, para sempre, que a educação é um ato de resistência e que nossas conquistas são, acima de tudo, um sinal de que nunca desistimos, mesmo quando o caminho parecia impossível. Ao nos formarmos hoje, somos também testemunhas de um momento histórico para a nossa universidade. De 2020 a 2024, vivemos sob uma intervenção política que desrespeitou a escolha democrática da comunidade universitária, trazendo à reitoria uma figura que não representava a maioria. Essa imposição rememorou os tenebrosos anos da ditadura militar, quando vozes eram silenciadas e a autonomia das instituições era frequentemente violada. Durante esse período, enfrentamos não apenas os desafios impostos pela pandemia, mas também de uma gestão que frequentemente se distanciava das necessidades reais de estudantes, professores e servidores. Foram tempos de retrocessos e incertezas, mas a UFPB, que resistiu bravamente a essa intervenção, vive agora um respiro coletivo de liberdade e alívio que se estende por seus corredores, suas salas e seus auditórios. Após esses 4 anos sob o peso de um controle que ameaçou sua autonomia, sua essência e sua missão, a universidade ressurge com uma nova esperança, pronta para reconquistar seu papel como espaço de pluralidade e diálogo, como fonte de um conhecimento verdadeiramente livre e transformador. E é justamente nesse cenário de retomada que nós, formandos, nos vemos não apenas como os frutos desse processo, mas como os guardiões e disseminadores dessa liberdade acadêmica que nos foi reconcedida, reconquistada. Essa liberdade é mais do que uma vitória, é um chamado à responsabilidade. É o nosso compromisso coletivo com uma educação pública que precisa ser crítica, socialmente responsável e antirracista. A nossa formação nos deu não apenas as ferramentas teóricas, mas também a consciência prática de que educar é, antes de tudo, um ato político, um ato que exige de nós coragem para enfrentar as desigualdades, discernimento para acolher as diversidades e, acima de tudo, compromisso para defender os valores de uma universidade aberta e inclusiva. Nesse novo tempo, onde podemos finalmente respirar os ares da liberdade reconquistada, nos vemos convocados a proteger esse espaço que tanto representa para a sociedade brasileira. Somos a geração que, a partir de agora, carrega o dever de garantir que essa liberdade não seja apenas um momento fugaz, mas uma conquista permanente e inalienável. E, para isso, precisamos estar atentos e comprometidos, pois sabemos que essa educação que almejamos não é um privilégio, mas um direito, uma necessidade para a construção de um país verdadeiramente justo e soberano. Nós não apenas estudamos para compreender o mundo, estudamos para transformá-lo e para lutar por um Brasil onde a educação pública seja um bem coletivo e democrático, acessível a todos. Esse é o nosso compromisso e é também a nossa responsabilidade. Carregamos a herança dos que vieram antes. Daqueles que acreditaram em uma universidade pública que pudesse emancipar, dignificar e oferecer ao povo brasileiro um espaço de conhecimento livre. Carregamos a certeza de que, ao defender uma educação crítica e socialmente responsável, estamos atuando em nome do bem-estar social e da independência do nosso povo. E é isso que nos move, é isso que nos orienta. A convicção de que a liberdade acadêmica que hoje nos inspira deve continuar viva para que a UFPB siga cumprindo o papel de atender aos anseios internos de seus estudantes, professores, colaboradores e servidores, bem como às demandas externas da sociedade civil. Nesse momento democrático que se reinstaura, cabe a nós a tarefa de cultivar e preservar esse espaço de luta e resistência. Que esse respiro de liberdade nos recorde sempre o valor de uma universidade que pertence ao povo e que deve responder aos interesses populares.
pois é nesse espírito de autonomia e compromisso que se faz a verdadeira educação, uma educação que não se limita a ensinar, mas que ousa transformar. Ao longo de nossa formação, fomos convidados a mergulhar em saberes profundos e complexos, construídos por pensadores que, com suas palavras e ações, moldaram as bases de nossas ciências. A filósofa Lélia Gonzalez, por exemplo, nos ensina a olhar para a nossa história e cultura com uma perspectiva crítica e libertadora. Ela nos alertou sobre a necessidade de uma educação que não apenas forme intelectualmente, mas que também seja capaz de questionar as estruturas de poder, refletir sobre as desigualdades e trabalhar pela justiça social. Por outro lado, Florestan Fernandes, ao nos ensinar a compreender as estruturas sociais e suas contradições, nos impulsiona a agir sobre elas. Nas ciências sociais, Florestan Fernandes nos lembra que entender as raízes das desigualdades é o primeiro passo para superá-las e que, como sociólogos e cientistas sociais, sua missão é decifrar os sistemas que perpetuam a opressão, para então intervir e transformá-las. Com suas palavras, Clarice Lispector revela o poder da escrita como uma forma de expressão do mais íntimo e, ao mesmo tempo, como um reflexo das estruturas sociais. Em seus textos, ela nos convoca a perceber o papel da linguagem na construção de nossa identidade e na forma como nos relacionamos com o mundo. E, finalmente, a história. Mais do que a simples narração de fatos, é o ofício que nos permite compreender os mecanismos que moldam as sociedades. Mark Bloch, um dos maiores historiadores do século XX e referência incontornável para todos nós, será homenageado com a inclusão de seu nome no Panteão francês, um reconhecimento que ecoa sua inestimável contribuição para o pensamento histórico. Bloch, que perdeu sua vida durante a Segunda Guerra Mundial, executado pela Gestapo por sua resistência ao nazismo, nos deixou um legado de coragem intelectual e ética. Sua obra Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, nos ensina que a investigação histórica é um compromisso não apenas com a busca pela verdade, mas também com a humanidade. Ao honrá-lo, também celebramos a capacidade da história de iluminar caminhos e resistir às trevas do autoritarismo. E é com essas ideias e com o exemplo desses grandes pensadores que nos formamos hoje. Cada um de nós, com seu olhar único, contribui para a construção de um pensamento coletivo que atravessa as fronteiras das disciplinas, unindo filosofia, ciências sociais, letras e história, em um projeto comum por uma educação que emancipa, porque no fim não se trata apenas de estudar o mundo, mas de atuar sobre ele, de questioná-lo, desafiá-lo e, acima de tudo, transformá-lo. Hoje, estamos prontos para dar nossa contribuição a esse mundo em constante agitação. Nossa jornada está apenas começando. Vamos com coragem, com ética, com amor ao próximo e com a certeza de que a nossa educação será a chave para o futuro que desejamos. Um futuro mais justo, mais livre e mais humano. E assim venceremos. Nosso papel agora é seguir com coragem e determinação, fazendo a educação não apenas um dever, mas uma revolução cotidiana, em cada sala de aula, em cada pesquisa, em cada diálogo. Que possamos ser sempre um reflexo da mudança que desejamos para o mundo. O futuro nos chama. E somos nós que devemos responder com coragem e com a certeza de que a educação é o caminho para essa verdadeira transformação. E como nos lembra Eduardo Galeano, a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Então, caminho 10 passos. E a utopia se distancia mais 10 passos. Então, para que serve a utopia? E Galeano nos responde que ela serve justamente para isso, para que nós continuemos a seguir em frente. E é com as palavras do professor Paulo Freire, que sintetizam a essência da nossa jornada, que encerro esse discurso. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Viveremos e venceremos. Muito obrigado. Neste momento,